Boa noite, irmãos e irmãs. Eu estava falando para a liderança que nós estamos tocando num assunto extremamente delicado e que nós não temos, obviamente, tempo hábil para nos aprofundarmos em todas as nuances da sexualidade humana. É um tema muito, muito complexo. Nós estamos num mês tratando desse assunto, mas obviamente nós não temos condições. E o que nós queremos aqui, o propósito, eu estava falando isso com a Roberta, com a Elaine, é que cada um de nós possa buscar avaliar a sua própria vida e buscar conhecer mais sobre o tema, sobre toda esta situação que envolve a sua vida. Eu gostaria de dividir o tema que a mim me cabe, que é sexualidade disfuncional, em 5 pontos. Se você tiver aí um tablet, um telefone, um papelzinho, porque você vai esquecer daqui a 15 minutos. Então eu vou dar algumas dicas para ajudar-nos, e eu gostaria que você pudesse depois pesquisar, sobre o assunto. Sexualidade disfuncional. Veja, o tema já fala de alguma coisa que não é normal. O primeiro ponto é sobre a ideia de todo o contexto histórico e social da sexualidade. Só isso aqui, gente, a gente ficaria aqui muitos meses. Eu vou apenas citar algumas coisas importantes sobre o contexto histórico e social da sexualidade humana. E dentro deste primeiro ponto, começar a dizer que a gente devia aprender sexualidade em casa, na família. Mas isso tem sido um tabu, hoje um pouco menos, de muitos anos, e talvez o lugar que a gente menos aprenda sobre sexualidade é na família. Provavelmente você aprendeu sobre sexualidade na escola, com os amigos, nas rodas, nos lugares aonde você conviveu e na sua vivência. Mas dentro da família era onde nós deveríamos aprender, mas não é assim que funciona. Quando você estuda um pouquinho da história da sexualidade, eu estou falando da história secular da sexualidade, você vai encontrar de pelo menos um século para cá profundas modificações. Você tem, eu vou citar algumas delas, você tem um movimento chamado da Revolução Feminista, a personagem de Simone de Beauvoir, na França, um movimento muito importante que mexeu com a cabeça da mulher no mundo inteiro. Há coisas muito positivas, como todos os movimentos, e coisas que trouxeram consequências muito negativas. Ainda dentro da historicidade, um outro fato histórico importante foi a descoberta dos contraceptivos. Quando a mulher percebe que ela pode ter uma vida sexual sem engravidar, isso dá a ela um sentido libertatório. Nós estamos apenas numa linha de citações históricas, eu não posso me aprofundar, não tem como, em cada um desses pontos. A mulher conquista uma liberdade que o homem já a tinha, em algumas culturas de uma maneira muito mais incisiva. A mulher sempre viveu um contexto de muito mais repressão, em todos os níveis, e principalmente em relação à sua sexualidade. Outro ponto histórico importante, então eu citei aqui, a Revolução Feminista, a descoberta dos contraceptivos,
A liberdade dada à mulher e que a mulher conquista, a desvinculação do corpo e do afeto. Isso aqui, gente, é um tema lindíssimo. Por que a juventude, por que a turma começa a falar sobre fiquei com fulano? Nós estamos diante de um fato em que existe uma desvinculação. Então o meu corpo se torna lugar de prazer, e isso não tem nada a ver com a minha afetividade por alguém. É mais uma prática e mais uma vivência. Isso tudo dentro de uma linha histórica, e eu estou falando apenas de 100 anos. Vamos arredondar nessas circunstâncias. Trazendo um pouquinho para a contemporaneidade, nós temos os problemas envolvendo as mídias sociais, que estão ao alcance de qualquer pessoa, todas as mídias, e o aparelho das mídias sociais nas mãos das crianças. Aí eu volto à pergunta lá do início que a gente começou a refletir. Onde nós aprendemos sobre sexualidade? Onde é que os nossos filhos aprendem? Onde é que eles estão entendendo o que é isso, como funciona? Um outro aspecto contemporâneo, além das mídias sociais, é uma espécie de pansexualização. O prefixo significa totalidade. Então, a sexualidade sendo colocada em todas as coisas como uma maneira de conquista, uma maneira de venda, isso já vem de algumas décadas para cá. Há uma indústria em torno da sexualidade, e vamos tirar aquela visão de indústria pornô, nada disso. Indústria pornô que fatura milhões e milhões de dólares é um aspecto. Quando eu estou falando da indústria da sexualidade, é uma coisa muito maior do que indústria pornô. Existe uma indústria montada intencional para vender sexualidade de várias formas. A filosofia hedonista contemporânea, que é a filosofia que prega o prazer a qualquer preço, tem que ser considerada. Ela está envolvendo a mentalidade. Então vejam, irmãos, cada ponto que eu estou citando, eu só estou citando, caberia uma reflexão, um congresso, uma avaliação de muito tempo. O problema do hedonismo, o problema das mídias sociais, o problema da pansexualização, a indústria da sexualidade, a questão da sexualidade onde ela é aprendida, a história do feminismo, a história dos contraceptivos, enfim. Olha quantas frases, eu já disse aqui, Roberto e meus irmãos, que podiam e cabem muitas conferências sobre cada um desses temas. Eu estou citando isso apenas dentro do ponto 1, onde eu estou chamando de contexto histórico-social. Apenas algumas citações. Ponto número 2, que aí nós trazemos para dentro da nossa realidade evangélica. E o Evangelho? A Bíblia. A Bíblia fala de sexualidade no capítulo 1 de Gênesis. Quando ela faz a citação do macho e da fêmea, ela está falando de sexualidade. Por favor, retire da sua cabeça a ideia de que sexualidade é o ato sexual. A gente pode até fazer uma outra pergunta, né? O que é ato sexual? Isso é uma discussão. Mas no capítulo 1, quando Deus está falando da criação do macho e da fêmea, em outras espécies, nós temos a afirmação da sexualidade. Então a sexualidade faz parte da criação de Deus, é projeto de Deus, ninguém tem que se envergonhar
por ter isso. Isso é parte da bênção de Deus sobre o homem, o ser humano. Amém, gente? Vocês deram um amém tão frouxo que parece que todo mundo aqui é assexuado. Amém ou não? Amém. Todos nós fomos feitos seres sexuados desde o nascimento e o seremos até morrer. Abraão, pela graça de Deus, produziu um filho com 100 anos, pela graça de Deus. Mas ele tinha que estar ali como macho, como ser humano. A Bíblia diz que Deus fortalece os sistemas reprodutores daquele casal. Então a Bíblia não tem qualquer problema em tratar de sexualidade. Capítulo 2, ela volta no assunto. Quando ela fala de uma auxiliadora idônea, a gente olha para esse texto apenas, de que a mulher é companheira, de que a mulher, ela está ao lado de, não é? Como a palavra na essência hebraica apresenta. Não é só isso. O termo está falando também de anatomia. Aonde o homem tem de mais, a mulher tem de menos. Isso é anatômico. Isso tem que ser levado em consideração. Há um casamento para um acasalamento. Isso é da espécie humana. Então, no capítulo 1, a Bíblia fala de sexualidade, macho e fêmea. No capítulo 2, ele fala de companhia idônea, quer dizer, de um entrelaçamento perfeito. No primeiro casamento, ele fala sobre se tornar uma carne só. A ideia de se tornar uma carne só tem tudo a ver com questões de sexualidade. Então a Bíblia, desde que ela é formada, desde as primeiras páginas, ela apresenta a questão da sexualidade com muita naturalidade. Irmãos, a sexualidade é a energia mais poderosa que corre no corpo humano. Não existe outra energia mais forte. E quando eu falo de energia, eu falo de um conjunto de situações que envolvem libido, hormônios e a mente. Os aspectos da sexualidade e alguns distúrbios da sexualidade não ocorrem por problemas de funcionalidade do corpo, ocorrem por uma questão de saúde mental, de saúde psicológica. Então nós temos um assunto sério, importante, agradável. Há uma diferença clara, bíblica, entre sexualidade masculina e feminina. Há um poder que corre no corpo da gente. É claro que esse poder da sexualidade hormonal, libidinoso, ele se altera de acordo com a nossa faixa etária. Isso é natural. Isso se falando de uma média. Existem pessoas fora da média, fora da mediana, para cima e para baixo. Mas você vai viver sexualidade, e a gente vive sexualidade desde o momento que a gente sai, ou lá dentro do nosso útero materno, até a morte. Então, sexualidade é uma questão da realidade humana. E a gente costuma dizer, quando está falando para jovem, né, que se há uma coisa, Guilherme, que não se converte, é hormônio. O hormônio não vira cristão. Ele continua atuando como ele tem que atuar. Então, quando você pega um adolescente, um menino, uma menina, você sabe que ali está o auge de uma explosão hormonal, de um sentido libidinoso, e tudo isso tem que ser tratado em família. Principalmente em família. A igreja vai ajudar, a escola vai ajudar, os bons amigos vão ajudar, mas ninguém substitui a educação sexual em casa.
Então você já tem que falar isso com o seu filho. Vão ter comportamentos do menino e da menina muito interessantes. Não pense que isso são distúrbios, não. São coisas naturais da curiosidade. Por exemplo, você vê às vezes um menino pequenininho querer calçar o sapato da mãe dele. Você vê uma menina querer ter o comportamento, faz coisas que o pai está fazendo. Não há nada de anormal nisso, ele precisa ser orientado. Ele precisa ser direcionado naquilo que é a sua própria natureza. Um dos livros mais extraordinários da Bíblia sobre sexualidade é Cântaros de Salomão. Por mais que alguns intérpretes queiram dizer que aquilo é uma analogia de Cristo com a igreja, na verdade, se você for ler com honestidade o texto, não tem nada disso. Pode ser aplicado a Cristo e a igreja, que é chamada de noiva, mas ali está o relacionamento romanceado de um homem com uma mulher, Salomão e a Sulamita, porque dentre as 1000 mulheres que o serviam, ele amava uma mulher. Isso é muito interessante, Cântaros de Salomão. Então, você tem, número 1, o aspecto histórico, contextual da sexualidade. Número 2, você tem a Bíblia falando de sexualidade. E número 3, você tem a vontade de Deus sobre o assunto. Veja, aqui, gente, nós estamos dentro do escopo evangélico. Eu estou falando do evangelho, então, por favor, eu não estou aqui falando do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista dos movimentos sociais. Eu estou falando do ponto de vista da Bíblia, que é o que me cabe como pregador no púlpito de uma igreja. Deus tem uma vontade sobre isso. E há um capítulo na Bíblia, dentre muitos outros, mas um capítulo, a meu ver, se destaca no que diz respeito à normatização da sexualidade humana no Novo Testamento, que é 1 Coríntios 7. Esse capítulo tem que ser estudado por todo mundo. Se você ainda não fez um estudo, porque todos nós somos seres sexuados, não é? Você tem que fazer um estudo detalhado, porque ali em 1 Coríntios 7, fala de sexualidade para solteiros, dentro do escopo da vontade de Deus, para casados, inclusive sobre a questão da satisfação sexual, fala de sexualidade para viúvos e de sexualidade para separados, divorciados, que se tornam ou voltam à condição, entre aspas, vocês vão me entender, de solteiros. Apesar de na sociedade o estado civil ter outra nomenclatura, na verdade aquela pessoa voltou, doutor Joel, a ser uma pessoa sozinha. Quando ela passa o divórcio, ela pode ter o rótulo, ela é divorciada, ela é separada, seja o que for, não estou falando disso, eu estou falando da condição humana dela, ela volta a ficar só. 1 Coríntios 7 normatiza a sexualidade, fala de sexualidade com todas essas fases do ser humano, seja ele solteiro, casado, viúvo, separado, não importa. Leiam 1 Coríntios 7. Falam sobre frequência, o texto fala sobre frequência sexual. O texto fala sobre a relação da sexualidade com oração. Ai meu Deus, que blasfêmia. Blasfêmia nenhuma, que você não leu a Bíblia direito. Fala sobre sexualidade e jejum. Fala sobre sexualidade dentro e fora do casamento. Está ali os conceitos, a apresentação da vontade de Deus, muito claramente. Se você não concorda com a Bíblia, é uma outra matéria. Tem gente na internet que pode estar ouvindo isso e não crê na Bíblia. Mas o que eu estou apresentando aqui são preceitos a partir do Evangelho. Eu disse que 1 Coríntios 7 é um capítulo, a meu ver,
que se sobrepõem, mas a gente podia tratar esse assunto em muitos outros capítulos da Bíblia, até, por exemplo, dentro do livro de Cantares de Salomão, que é um livro de uma sensualidade relacional impressionante, de uma sedução impressionante. Ora, nós vamos negar isso? Não, nós temos que saber como usar, não é negar, é como usar, quais são os parâmetros de Deus, qual é a visão de Deus, o que a Bíblia diz. Agora, você ser um ser sexuado, com vontades e desejos, isto não é pecado. Na Idade Média, muitos praticavam o autoflagelo, punindo as suas próprias mentes. Existiram concílios da igreja, naquela época, que normatizava as questões da sexualidade dos sacerdotes, em posições absolutamente contrárias à Escritura. O tema da sexualidade foi tratado e tem sido tratado com muitos problemas ao longo de toda a existência humana. Então vamos lá. Número 1, o que foi? Quem está me ajudando aí dentro para passar, que senão eu não consigo segurar o microfone e pegar o contexto histórico e social. Eu citei várias frases, como movimento feminista, contraceptivos, a educação da sexualidade e etc. Número 2, a Bíblia. A Bíblia fala de sexualidade, gente? Sim ou não? Sim, a começar no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, temos o primeiro casamento, temos o livro de Cantares de Salomão, temos vários textos paulinos sobre vida conjugal, e temos o que eu disse, a meu ver, isso é a minha opinião, o capítulo mor em relação à sexualidade na vida humana, que é 1 Coríntios capítulo 7. Terceiro, a vontade de Deus. Deus tem uma vontade? Tem, inclusive sobre esta matéria. Deus não tem uma vontade só para você ir para o campo missionário, só para você fazer isto ou aquilo. Existe uma vontade, um conselho explícito de Deus sobre essa área, e eu citei 1 Coríntios 7 em especial. Quarto, eu vou falar de alguns absolutos de Deus, daquilo que é disfuncionalidade na Bíblia. Volto ao parâmetro bíblico. Você tem a questão da homossexualidade tratada no Velho e no Novo Testamento, em Levítico e em Romanos capítulo 1. Você tem o problema da fornicação, tratado em Apocalipse, de uma maneira debaixo de juízo, uma prática muito lasciva. A luxúria, por exemplo, como era usada, tem uma relação muito estreita com a palavra fornicação do Novo Testamento. A prostituição, atenção, porque a prostituição, ela pode acontecer de várias maneiras. Você tem a prostituta clássica, ou prostituto, não é? Que dizem, muitas pessoas brincando por aí, isso é uma das profissões, entre aspas, mais antigas da história da humanidade. Raabe era uma prostituta que morava em cima do muro da cidade. Depois ela se converte e ela é citada na genealogia de Jesus. Mas existe o que eu chamo de uma prostituição branca. Que isso? É uma prostituição velada. É quando o homem e a mulher se vendem por um outro objetivo, vendendo seus corpos. Eu estou nisso aqui, eu faço, ou eu tenho uma vivência sexual, porque eu tenho ganhos secundários. Isso é prostituição. Isso é prostituição. O assunto merece um tratamento. Então, absolutos como homossexualidade, fornicação, prostituição, bestialidade, muito praticada no interior, que seria a época, a sexualidade com animais. Estupro. O estupro hoje ganhou uma formatação, uma visão absolutamente diferente. Os Estados Unidos saíram na frente com isso, e hoje
a terminologia abuso está na boca de qualquer psicólogo. O que é um abuso, o que antigamente se pensava ser um abuso, hoje há uma outra visão de abuso. Até no olhar você pode ser acusado de abuso sexual. O estupro e o incesto, por exemplo, na casa de Davi, quando Amon desejou sua irmã Tamar e a estupra, as consequências que isso causou e como Deus se desagradou de Amon e de Davi, o adultério citado em Mateus, que é tratado no Velho Testamento. Então, todos estes são absolutos de disfuncionalidade tratados na Bíblia. Para cada um deles, Roberta, a gente pode fazer uma sessão, um encontro de Celebrando a Vida. E por quinto e último lugar, eu quero citar algumas questões de disfunções sexuais aos olhos científicos, mas eu só vou fazer citação. Existe um documento que é um manual chamado DSM-5, Manual de Psiquiatria. Esse manual, ele é cuidadosamente elaborado, revisado. Cientistas aplicam técnicas em continentes, situações socioculturais diferentes para chegarem a conclusões das patologias, das disfunções. O que é, segundo o DSM-5, uma disfunção sexual? Eu vou trazer aqui a definição clássica. Vê se você consegue aprender ou escrever. Disfunções sexuais são perturbações clinicamente significativas na capacidade de resposta sexual de uma pessoa. Eu vou repetir. Perturbações clinicamente significativas na capacidade de resposta sexual de uma pessoa. Então você vai ver uma resposta sexual perturbada, anômala, disfuncional. Isso está dentro de um escopo patológico. A ideia de patos, é doença. Logia, verbo, palavra, estudo. Patologia é o estudo da doença. O que o DSM-5 está tratando é que uma disfunção sexual é, de certa forma, uma patologia significativa do comportamento sexual. E, gente, aqui nós abrimos uma porteira de um mundo, de uma situação complexa, de vasta literatura, das opiniões mais diversas, dos profissionais com as diferentes tendências. Mas nós, se vamos sair da Bíblia para olhar o mundo exterior, a gente tem que ir na ciência. E é muito interessante isso, como por exemplo, a ciência não encontrou o gene da homossexualidade. Isso é uma informação científica. Não existe fator genético descoberto até aqui em que faça uma pessoa nascer homossexual. Essa é uma luta de descoberta que muitos tentam defender, tal, mas não existe essa descoberta. A ciência não fez essa descoberta de um gene na cadeia cromossômica que possa definir isso. Eu quero tratar de um assunto que foi me pedido dentro do tema, que é a questão da pornografia. Obviamente, também vou tratar de maneira muito sintética. A dependência da pornografia. A dependência da pornografia é um transtorno do comportamento sexual compulsivo.
Então, eu estou numa frase falando muita coisa. Isto aqui são definições científicas. Pornografia vem de um transtorno de impulso. Compulsivo porque se repete. Comportamento sexual compulsivo, que tem como fonte de estímulo a visualização daquilo que é pornográfico. O pornô em grafia, desenhado na sua frente, num filme, numa revista, seja no que for. Ora, a prática da pornografia, ela pode levar o indivíduo a uma vivência que eu chamo de disfuncional entre pessoas. E ela pode levar o indivíduo a uma disfunção pessoal. Como, por exemplo, ele se transforma, ao ver a pornografia, num compulsivo em masturbação. É claro que a questão da masturbação tem que ser muito bem estudada, porque há aquela masturbação que acontece, ninguém aqui é inocente, num contexto especialmente de descoberta do corpo, na adolescência e algumas outras circunstâncias. Mas o que eu estou falando aqui é outra coisa, eu estou falando de um movimento compulsivo, mediante um estímulo pornográfico. A prática da masturbação, dessa forma patológica e compulsiva, é óbvio que prejudica a vida conjugal. Não é um caso só, mas aconteceu um caso que chegou a mim, de um casal muito jovem, há uns anos atrás, não sei onde eles estão, nem lembro o nome, mas chegaram à nossa igreja, ainda estávamos lá na Genagro de Carvalho, um casal muito distinto, dois seres muito bonitos, e ela procura, porque a mulher procura muito mais do que o homem, no sentido de ajuda, ela é muito mais aberta à ajuda do que o homem. Isso é uma questão da própria natureza do homem, da mulher. E ela procura para falar de um casamento em que ela não tinha uma vivência sexual adequada. E aquilo foi tendo um processo de diminuição até a paralisação. Vai em 1 Coríntios 7. Para você ver se isso aí é ou não disfunção. Vai lá, biblicamente. Um dia ela chega, um daqueles encontros, chorando, se sentindo a pior de todas as mulheres. Era uma mulher lindíssima. Não tinha nada para se sentir menor, no sentido físico, emocional, profissional, nada. Mas o que ela percebe? Ela percebe que o seu marido conseguia fazer com ela, ou ter com ela, momentos preliminares de intimidade. Na hora que ela ia para o coito, o ato sexual em si, ele se levantava e saía, ia se masturbar. Vejam o que uma mulher, você que é mulher, imagina o que você sentiria. Um processo de rejeição muito forte, só que é seu marido. E ele vinha cultivando o quê? O vício da pornografia, há muitos anos. Há muitos anos. Então a pornografia, ela pode trazer a disfunção, e um abismo vai chamando o outro. Quando você ouve, até num meio onde não devia ouvir, de casais que, para, entre aspas, apimentar a sua relação, convidam outro casal. Isso, segundo a Bíblia, e os parâmetros que nós conhecemos, é uma disfunção.
transtornos de comportamento sexual compulsivo, pornografia, relação com o problema da masturbação. Agora, olha que interessante, guarda isso, coloque como você quiser. Já foi visto cientificamente que o comportamento compulsivo, repetitivo em base de ansiedade, em relação a sexo, em relação a jogo, você sabia que tem muita gente que joga, perde dinheiro diariamente, porque tem um núcleo compulsivo tremendo? Jogo, sexo, internet, todos esses movimentos da contemporaneidade estão espelhados, isto é, têm ligação com os mesmos princípios de dependência química no cérebro. Isso é provado. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que o vício da cocaína no funcionamento cerebral é o mesmo movimento do cérebro para a pornografia, para a dependência de internet ou de mídias sociais. Isso começou no outro dia, gente. A ciência não sabe o que será dessa geração, dos nossos filhos e netos de vocês. O que será dessa geração com essa total... Eles são dependentes. E a gente não pode falar outra coisa. E nós aprendemos a quando eles têm 3 anos, antigamente tentava distrair botando na frente da televisão, agora é dando um celular. Isso vai ter um custo. Já se sabe, por exemplo, de um custo na retina. O outro custo no sono, no despertar, na capacidade de vigília ou de sonolência. Tem uma série de questões, mas hoje a gente não sabe sobre isso e é melhor não falar disso, né? Se o senhor não sabe, vai dizer você, como é que eu tenho que fazer lá em casa? Eu tenho que fazer a comida, prestar atenção na criança. As crianças, e é uma geração muito mais ansiosa, é uma geração muito mais veloz, mas que tem os seus prejuízos. Então, a ciência descobre que as questões de compulsividade com a internet, com o jogo, com a sexualidade, está equivalente à dependência, por exemplo, de cocaína. Olha a gravidade do assunto. Vou tocar em outro tema só para deixar para você pesquisar. Ou no Google, procurando livros, que são os transtornos parafílicos. Problema da parafilia. Para começar entendendo a coisa, você tem que entender a etimologia. Vai pelo nome, pelo significado. Para, prefixo ao lado de. Filia, uma afinidade patológica. Então, ao lado de uma afinidade patológica, um transtorno sexual intenso, persistente, por motivos não comuns, eles chamam motivos atípicos. Nós chamaríamos de outra coisa, mas eu estou falando em terminologias científicas que estão dentro do DSM-5 ou dentro de artigos na internet. Vou dar alguns exemplos de parafilias. Não dá para a gente entrar nisso. Necrofilia. A prática de sexo com cadáveres. Isso não é novo. Pedofilia. A prática de sexo com criança. Zoofilia. A prática de sexo com animais. Eu já tive depoimentos de homens que praticavam sexos com animais, na minha frente. Exibicionismo é um tipo de doença aonde a exibição do poder da sexualidade, ela tem que ser notada, ela tem que ser exibida. Isso é uma parafilia, uma enfermidade, uma patologia. Fetichismo. O que é um fetiche? É quando atribuo uma questão, entre aspas, sagrada, mística a alguma coisa.
Então o cara tem, e eu tive uma colega de universidade, dramático a situação. Ela se encanta por um professor, muito comum, não tem nada novo nisso. E dentro de uma universidade de psicologia, em que meninas de 18, 17 anos, 19 anos, ficam encantadas com os professores, que têm um conhecimento do comportamento, e ela se encantou, ela era noiva. Só que ele praticava sexo com fetiche. É claro que a conquista vem aos poucos, e isso foi acontecendo, e ele a levou para a prática de um ato sexual numa específica árvore da floresta da Tijuca. Muitos morreram na história a partir de um movimento como esse. Graças a Deus ela não morreu. Ficou bem machucada. Era um dia de verão, chegou à universidade com aquelas camisas de manga comprida, num calor danado, que vem com a gola até em cima. Muito abatida. Naquele dia não falando com ninguém. Eu, obviamente, era mais velho que todo mundo lá, porque não foi a minha primeira faculdade. E ela se sentiu à vontade de compartilhar comigo. E ela confessou que ela tinha se envolvido emocionalmente com o professor fulano de tal, e que ele havia praticado esse tipo de fetiche com ela, e ela estava com aquela roupa porque ela estava totalmente marcada. E como é que ela ia chegar em casa? Bom, aquilo deu uma confusão danada, chegou a família, chegou ao noivo, terminou o noivado, aquela moça viveu uma vida muito ruim, a partir de um trauma por causa de uma aventura numa árvore, de um cara que praticava fetiche. Outra coisa da parafilia, que eu vou citar, é o voyeurismo. Sabe o que é voyeurismo? O voyeur. Pessoa que gosta de ficar olhando o corpo do objeto desejado, da pessoa desejada. E o voyeurismo pode ser praticado, ele fazendo isso com a pessoa, mas ele pode também introduzir um terceiro. Casos de pessoas que gostam de ver o esposo ou a esposa praticando sexo com outra pessoa. Voyeurismo. E eu sei que vocês, todos que estão aqui, já ouviram falar em alguma maluquice dessa. Travésticos é uma outra parafilia. O que é isso? Pessoas de um gênero que, para ter vida e praticar o sexo, se vestem como gênero oposto. Isso é uma parafilia. Tudo parece bonitinho na mesa do bar, né? Masoquismo, aonde se insere dor. Cuidado, você que gosta dos 50 tons de cinza. Aquilo é uma prática de sexualidade masoquista. Como também o sadismo, obtenção de prazer mediante tipos de sofrimento do outro. Olha quanta coisa, gente. Eu estou só citando. E é tanta coisa sexual na cabeça de vocês que eu vou parar. Vejam quanta coisa a gente podia estudar. Esses nomes aí vai pesquisar. Procura um manual de psiquiatria, procura livros, procura textos. Eu quero terminar dizendo o seguinte, já são 9h15. Todo transtorno, disfuncionalidade humana, da sexualidade ou não, toda patologia tem que ser tratada. E existem 3 maneiras de se tratar. Atenção, que você pode ter alguém nos ouvindo na internet ou até aqui, pastor, eu estou aqui porque eu tenho um problema. Ué,
Qualquer um de nós pode ter qualquer tipo de problema. Mas está hoje acessível a nós tratamentos. Então, o primeiro tipo de tratamento é o tratamento medicinal, farmacológico. Quando você procura profissionais de saúde da área e você vai ser auxiliado por medicação, farmacologia. Existem medicações para todo tipo hoje, praticamente, de questões envolvendo sexualidade. Segundo tipo de tratamento é a psicoterapia. Agora, cuidado na mão de quem você coloca a sua cabeça. A psicoterapia trabalha com uma caixa virtual. O que é isso? Se alguém abrir o cérebro de uma outra pessoa, não vê ali os sistemas psicológicos, os esquemas daquele indivíduo, não vê. Mas como a gente está trabalhando aqui todo domingo à noite o pensamento, isso é uma coisa fantástica. Ali estão as nossas imaginações, as nossas fantasias, os nossos pensamentos. E a ajuda terapêutica, no sentido da própria psicologia, ajuda muito. Como eu disse há pouco, muitos problemas da sexualidade não têm a ver com disfunção do corpo, tem a ver com a cabeça da pessoa. E para nós, o terceiro tipo de tratamento é o espiritual. Então, o tratamento médico-farmacológico. Segundo, o tratamento psicológico, quando você está na mão de um bom terapeuta. E eu hoje recomendo terapias cognitivas, comportamentais, que trabalhem com mais efetividade do que outras terapias. Você tem centenas de terapias e, consequentemente, de terapeutas. Mas tem que buscar aquilo que é mais... que está mais de acordo com as suas crenças e com resultados mais eficientes e eficazes. Quando você for buscar uma terapia, pede ajuda a quem conhece. Eu gostaria de fazer uma terapia, qual é a área? Que tipo de coisa você quer tratar? A quem buscar? Não é fácil esse tipo de ponte. Terapeuta não é seu amiguinho. Pode até ser em outro contexto, mas é um outro tipo de profissional. E hoje tem que ser muito consciente essa escolha diante de nós. O terceiro é o trato espiritual da matéria. Vou dizer coisas aqui que não vão encontrar em manual nenhum, mas existem demônios que atuam na sexualidade humana, que escravizam, que têm nomes. Se você entrar no próprio Google, na área de religiões e misticismos, e colocar ali entidades relacionadas à sexualidade, você vai ficar impressionado. E algumas com o nome de santo, que a vovó gostava, santo não sei o quê, tão bonzinho, com aquela cara, e aquela imagem que tinha na sua casa, aquela foto, não é? Entidades envolvidas no campo da sexualidade. Muitos falam das pombagiras, mas tem muito mais, tem muita coisa. As deusas do Olimpo, na mitologia grega, muitas delas estavam relacionadas à sexualidade. Afrodite, Diana, deuses cultuados na época do Novo Testamento, na Grécia. Quando Paulo chega em Atenas, ele vê os altares, e até hoje, no alto da montanha, ainda há resquícios de um templo a Afrodite. A questão da sexualidade sempre foi um mistério, porque é uma área, como eu disse, de muita energia, de muito prazer. Uma área que faz parte de nós, nós só temos que saber como usar. Então, um processo
de problemas ou de disfunção sexual pode ser tratado? Estou vendo aqui alguns profissionais da área de saúde que podem reafirmar isso aqui. Não é isso, Dalila? Rosane e outros, Rogério. Pode ser tratado, tanto no campo da medicina, farmacológico, psicológico, e para nós, no meio do Evangelho, o campo espiritual. Então, gente, eu disse muitos nomes, algumas frases. Cada uma dessas frases ou cada um desses nomes tem muito campo para a gente estudar, para a gente entender, para a gente aprender. Estamos num tempo de muitas disfunções, e também nesta área. E detalhe, essas disfunções não eliminam ou não deixam de atingir os crentes. José Carlos, Maura, que trabalham com casais, isso é uma área delicadíssima. Para um casal abrir uma situação dessa, confessar uma coisa dessa, um marido ou uma esposa, ou um noivo no curso AN da igreja, que prepara noivos para o casamento. Quando a gente sabe das coisas, né, de uma situação disfuncional, a gente sabe já na tragédia. É que a esposa descobriu e pegou alguma coisa, dificilmente as pessoas vão tentar tratar do início as suas questões de disfuncionalidade, mas isso precisa ser tratado. A sexualidade, ela pode e deve ser uma bênção. Deus fez isso em nós, você nasceu assim, criação do Senhor. Mas hoje, como em tudo na vida, existem muitas questões que acabaram desvirtuando a beleza do que Deus fez. E nesse mundo de pansexualidade, nesse mundo de distorções, essa questão está cada vez mais complicada. Casas e mais casas e mais casas. A prostituição não é mais uma questão de uma mulher pobre do canto da cidade. Situações de jovens que frequentam as nossas igrejas, vivendo coisas inimagináveis. E hoje, fotos que rolam na internet, coisas que você não acredita. Peraí, mas esses 3 casais que estão nesse tipo de prática, são de uma igreja, não sei se são crentes, são de uma igreja. Há muita atuação maligna, atuando no corpo das pessoas, mas uma coisa final e muito legal é que a gente é de Deus, não é? A gente é de Deus. Seu corpo tem dono. E quando a gente pensa assim, a gente entende que a gente deve ter corpo fechado. Nós realmente temos corpo fechado nesse sentido. Nosso dono é o Senhor. Deus nos abençoe, Deus tenha misericórdia de nós. Me perdoem, é um tema muito complicado e não dá para a gente aprofundar o que devia, mas pelo menos que tenha ajudado você a buscar alguns desses nomes, algumas dessas questões e conhecer melhor. Obrigado pela atenção, que o Senhor nos abençoe. Partilha no final, ok? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas
que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Oh, 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 eu sou que rendido estou. Oh, oh,